Vamos meditar nessa manhã, irmãos, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Então eu peço que os irmãos abram nesse texto, nessa passagem da Escritura Sagrada, a primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo número 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo número 9. Eu farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem, depois mantenham suas Bíblias abertas, para que nós façamos a exposição do texto e assim meditemos um pouco e retiremos algumas lições para a nossa vida nessa manhã. 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 9. Todos os irmãos encontraram? Amém. Amém? Vou aguardar um pouco mais. Vamos fazer então uma leitura. Eu farei a leitura, os irmãos prestem atenção. Assim diz a palavra do Senhor, irmãos. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportar. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto, conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Amém. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti e pedimos a Deus agora a assistência do Teu Espírito. Ó Deus, que cada um de nós possa ser abençoado, ó Deus, impactado pela Tua palavra, ao lermos, sermos expostos à Sua exposição e também, ó Deus, retirando lições, aplicações a partir do que o texto nos revela. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos submissos à Tua vontade, a de fato, ó Deus, reconhecer nossas falhas, nossas imperfeições e assim, ó Deus, permitirmos que sejamos moldados pelo Teu Espírito atuando através da Escritura Sagrada. Nos abençoa, seja conosco, abençoa essa manhã do dia do Senhor, nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, todos os irmãos já devem ter ouvido falar de um general romano chamado Júlio César, que é o mais conhecido de todos os Césares, dos imperadores romanos. Júlio César, irmãos, que viveu um pouco antes de Cristo, ele ficou muito conhecido por ser um grande general, por ser um grande estrategista militar. E uma das suas estratégias militares de Júlio César era chamada de divide et impera, que em latim significa dividir para conquistar. Ele dizia, irmãos, e esse ditado foi usado também por Napoleão Bonaparte. Júlio César dizia que se você quer conquistar o seu inimigo, uma boa estratégia é primeiro semear a divisão, semear a discórdia. Porque se esse inimigo estiver dividido contra si mesmo, será mais fácil conquistá-lo, será mais fácil vencer uma guerra, uma batalha contra ele. Irmãos, esse princípio é afirmado até mesmo pelo Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus 12, verso 25, aliás, um texto que foi bem recentemente exposto na sede, Jesus disse, abre aspas, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Um rei, uma cidade, uma família que esteja dividida entre si, ela facilmente será alvo do ataque externo. E, meus irmãos, se isso é verdade em relação a um exército, a um reino, a uma cidade, a uma família, a uma empresa, certamente isso também é verdade em relação a uma igreja. Uma igreja se torna vulnerável aos ataques de fora quando ela se divide por dentro. Irmãos, nessa manhã nós vamos falar um pouco sobre um pecado
que muitas vezes tem sido cometido e domesticado pela igreja, que é o pecado que é denunciado pelo apóstolo Paulo aqui, que é o pecado do partidarismo, ou seja, da divisão da igreja entre partidos, o divisionismo, a divisão dentro da igreja. Milhares e milhares, irmãos, de igrejas pelo mundo já pereceram, deixaram de existir exatamente por causa desse pecado. Nessa manhã nós vamos então conceituar esse pecado, conhecer as suas origens a partir desse texto, a sua natureza idólatra e vil, tudo isso, irmãos, para que nós possamos mortificar pela graça do Senhor, através do seu Espírito, esse pecado. Paulo, irmãos, escreveu essa carta aos Coríntios para responder algumas dúvidas que foram levadas a ele através de uma carta que foi escrita pelos próprios Coríntios. Paulo faz referência a ela no capítulo 7, verso 1, e também por informações que chegaram até ele através do relato da casa de uma mulher chamada Chloe. Isso está no capítulo 1, verso 11. E um dos problemas que Paulo fica sabendo que havia na igreja de Corinto era o problema das divisões. Era o problema dos partidos. Aliás, esse é todo o tema, esse é o tema preponderante dos capítulos de 1 a 4. Todo esse primeiro bloco da primeira carta de Paulo aos Coríntios é o tema do partidarismo. Aquela, irmãos, era uma igreja dividida em partidos. Se você prestar atenção, nós vemos no texto, verso 4, Paulo vai mencionar dois partidos que havia na igreja de Corinto. Aqueles que diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo. Mas na verdade, irmãos, aquela igreja tinha pelo menos 4 partidos. Volte um pouco aí comigo para o capítulo 1, verso 12. Veja o que Paulo vai dizer ali. 1 Coríntios 1, verso 12. Ele diz: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, leiamos juntos agora, irmãos, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então veja que aqui nós temos quantos partidos mencionados? 4 partidos. Então havia um partido que diziam eu sou de Paulo. Paulo fundou aquela igreja. E talvez aquele partido era composto por pessoas que gostavam do apóstolo Paulo e da ênfase que Paulo dava à liberdade cristã em relação à lei judaica. Mas havia um segundo partido, o partido de Apolo. Apolo foi quem sucedeu Paulo no ministério em Corinto. Ele era um judeu natural de Alexandria e era alguém, segundo Atos 18, 24, eloquente, poderoso das Escrituras. Era um erudito. Então esse partido talvez fosse feito por pessoas que gostavam de ler, pessoas que gostavam de teologia, de filosofia, por intelectuais. Havia o partido de Cefas. Cefas é o nome aramaico de Pedro, o apóstolo Pedro. Esse partido devia ser formado por pessoas, por judeus que eram mais apegados aos costumes judaicos. E por último, o partido de Cristo. E aqui, irmãos, é bom que se diga que esse partido de Cristo não era um partido bom. Paulo também critica esse partido. Provavelmente ele era formado por pessoas que não aceitavam nenhuma liderança, nenhum tipo de pastoreio. Diziam, eu não sou pastoreado por homem nenhum, eu sou pastoreado apenas por Cristo. Então, irmãos, aquela igreja ela era formada por pelo menos 4 partidos. Na verdade, irmãos, toda a primeira carta de Paulo aos Coríntios está organizada em torno desse conceito de partidos brigando entre si. Quando você vai para os capítulos 8 a 10, você vai ver que havia 2 partidos. O partido dos fracos e o partido dos fortes. Nos capítulos 12 a 14, quando o assunto são os dons espirituais, você tem 2 partidos. O partido dos espirituais, aqueles que diziam que tinham espírito e por isso falavam em línguas, e aqueles que alegadamente não tinham o espírito. No capítulo 6, irmãos, Paulo vai dizer que a divisão ali era tanta que eles até se processavam entre si. Um crente levava o outro para os tribunais seculares, para os juízes. Então, irmãos, Paulo escreve para tratar desse problema sério na igreja. E atenção, irmãos, porque a gente precisa dizer que não é errado, é bom entender isso, não é errado você ter preferência por um certo pregador. Isso não é errado, não é pecado. Você pode gostar mais de Augusto Nicodemos, por exemplo, você pode gostar mais de Hernandes Dias Lopes. Isso não é errado. Uma outra coisa, irmãos, que não é errado é natural que nós nos aproximemos mais de quem tem um pensamento parecido conosco, com o nosso. Isso não é o pecado que Paulo está denunciando aqui. Na verdade, lá em Atos, se eu não estiver enganado, capítulo 14,
Paulo vai se separar de Barnabé por causa de João Marcos. Paulo e Barnabé eram missionários juntos, né? E aí eles têm uma discordância por causa de João Marcos, o Marcos que escreveu o Evangelho. E eles se separam. Isso acontece no ministério. Um vai para um lado, outro para o outro, por causa de pequenas diferenças. Mas Paulo e Barnabé nunca foram conflitantes entre si. Qual é o pecado que Paulo está denunciando aqui? Não é simplesmente um ter uma preferência por outro, mas é o fato, veja o versículo 3, que havia ciúmes e contendas na igreja. Não é que esses partidos simplesmente existiam, conviviam, mas eles brigavam, eles contendiam entre si. A igreja estava em pé de guerra por causa desses partidos. E aqui esse é o pecado que é denunciado pelo apóstolo Paulo. Você pode se aproximar mais de um líder. Nós somos uma igreja presbiteriana. Então você tem o pastor, você tem os presbíteros. É natural que uma pessoa goste mais do pastor, uma goste um pouco mais de um presbítero A, do presbítero B, do missionário A, do missionário B. Isso não é pecado, irmãos. O pecado é colocar a igreja em pé de guerra por causa da preferência de uma pessoa. Esse é o pecado, tá certo? Então, irmãos, nós vivemos em uma época em que esse pecado é muitas vezes cometido. Muitas vezes por causa da nossa cultura de idolatrar personalidades, da tietagem gospel que nós vemos. E esse é um pecado, irmãos, em relação ao qual nós devemos estar atentos. Por isso, irmãos, nessa manhã, rapidamente, eu gostaria de notar com os irmãos aqui 3 verdades nesse texto sobre o pecado do partidarismo. Paulo nos mostra aqui 3 verdades sobre o pecado do partidarismo. Verdades às quais nós devemos estar atentos a fim de não cometermos esse pecado. Em primeiro lugar, irmãos, Paulo nos diz que o partidarismo revela imaturidade espiritual. Em primeiro lugar, o partidarismo revela imaturidade espiritual. Isso está nos versículos de 1 a 3. Eu convido a igreja a que nós leiamos juntos esses 3 versículos. 1 Coríntios 3, versos de 1 a 3. Leiamos juntos. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Paulo então começa a falar aqui sobre esse assunto, irmãos, lembrando do tempo em que Paulo estivera entre os coríntios. Isso aconteceu em Atos capítulo 18. Quem plantou essa igreja aqui foi o apóstolo Paulo. E ele começa aqui lembrando do tempo em que ele esteve lá. 1 ano e meio Paulo morou em Corinto. E ele começa lembrando desse tempo. Ele diz: irmãos, naquele tempo eu não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Paulo aqui fala então dessa figura de um crente carnal. E aqui, irmãos, é bom ter muito cuidado com essa expressão, porque você vai encontrar muitos líderes, pregadores, alguns crentes, geralmente de orientação pentecostal, tendo uma interpretação errada do que é um crente carnal. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, o crente carnal. E há muitas pessoas que vão dizer assim: crente carnal é aquele que é crente, mas vive na prática do pecado. Isso não é crente carnal. O apóstolo João vai dizer que aquele que é nascido de novo não vive na prática do pecado. Não existe crente carnal nesse sentido. Outras pessoas vão dizer que crente carnal é o que aceitou Jesus como Salvador, mas não como Senhor. A Bíblia não fala desse tipo de diferenciação. O que é crente carnal, irmãos? O texto responde, presta atenção a isso. Verso 1, como a carnais. Aí ele explica, como a crianças em Cristo. O que é um crente carnal, segundo o apóstolo Paulo? É um crente ainda imaturo na fé. Crente carnal é o neófito, é o recém-convertido, é aquele que ainda não progrediu muito no caminho da santificação. Por isso que ele é carnal, porque ele ainda tem muito da carne. Ele ainda está começando na sua caminhada espiritual. Os irmãos entenderam isso? Então ele ainda não é muito, digamos assim, o Espírito ainda não age com força nele. Ele ainda tem muitas obras da carne, porque ele ainda está começando na carreira. E isso é um crente carnal.
dizendo aqui, irmãos, é que quando os coríntios se converteram, no começo da caminhada, eles ainda eram como crianças. Por isso que no verso 2, Paulo diz: eu vos dei leite, não dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Perceba aqui, irmãos, que Paulo não está criticando os coríntios. Ele não está fazendo uma crítica aqui. Porque uma criança, ela não pode receber alimento sólido. Uma criança recebe, nos primeiros meses de vida, apenas leite. Quando ela amadurece, nós começamos a dar comidas mais sólidas. Você dá uma papa, uma comida rala, depois de um tempo ela está comendo um prato de comida normal. Paulo não está criticando aqui os coríntios, porque um crente recém-convertido, ele é, por natureza, uma criança. Você vai dar leite, você vai dar um estudo mais simples. O problema, irmãos, é o que Paulo diz no complemento do versículo 2, veja aí: nem ainda agora podeis, porque ainda sois carne. Aqui é o problema. Porque Paulo diz: olha, no começo, tudo bem, vocês ainda eram crianças. O problema é que o tempo passou e eu ainda falo a vocês como carnais, como uma criança em Cristo. Paulo escreve, irmãos, essa carta mais ou menos 3 anos depois dele ter ido embora. Então aqueles crentes eram crentes há pelo menos 3, 4, 5 anos. E Paulo diz: vocês ainda são crianças. Mais ou menos como o autor aos Hebreus vai dizer na sua carta, no capítulo 5, quando os crentes hebreus já deviam ser mestres, mas ainda tomavam leite espiritual. Esse é o problema. Que o tempo havia passado e eles não haviam adquirido maturidade. Pense aí numa criança de 4 a 5 anos de idade que só toma leite. Uma criança que não pode comer um prato normal de comida com 4 anos de idade. É essa a situação que Paulo, irmãos, denuncia aqui. E de onde é que Paulo tira a conclusão de que eles eram crianças? Versículo 3, ele responde: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Paulo prova que eu vou dizer por que eu digo que vocês são crianças. Porque entre vocês existem ciúmes e contendas. Ciúmes e contendas, irmãos, em Gálatas 5:20 é descrito como obra da carne, que é contraposta ao fruto do Espírito. Então eles são carnais, porque passado tanto tempo eles ainda praticam obras da carne. A palavra ciúme aqui, irmãos, que é traduzida na nossa Bíblia como ciúme, ela significa zelo no original grego. A ideia é de uma pessoa que fica nervosa, que fica com raiva quando é contrariada. Perceba que é exatamente assim que as crianças agem. Você toma o brinquedo da mão de uma criança, ela fica com ciúme, ela perde a paciência, ela esperneia, ela grita. E Paulo está dizendo que os coríntios são assim. E eles são assim, irmãos, em relação aos seus líderes. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que aqueles que eram do partido de Paulo matavam e morriam por Paulo, tinham ciúmes dele. Os que eram de Pedro matavam e morriam por Pedro, tinham ciúmes dele. Assim também com Apolo. Vejam, irmãos, que esse é um procedimento de uma criança. É um comportamento infantil. É um comportamento impróprio para alguém adulto. Você ser contrariado, algo ser feito, às vezes muito na sua cabeça, mas você acredita que algo foi feito que lhe contrariou, e você tem uma atitude infantil. Você esperneia, você dá chilique. Percebe, irmãos, que ele está dizendo que crentes maduros da igreja tinham esse tipo de atitude. E essa é, irmãos, uma postura tida pelo apóstolo Paulo como sinal de imaturidade espiritual. O apego, irmãos, excessivo a líderes revela imaturidade espiritual. Eu conheci um irmão uma vez que entrou para a faculdade aqui em Belo Jardim, a FABEG, a universidade que tem em Belo Jardim. E ali ele, um crente, né, ele debatia muito com católicos ali da faculdade, e certo dia ele falou sobre Padre Cícero. Ele criticou o Padre Cícero. Na hora que ele falou alguma coisa, eu não lembro o que foi. O Padre Cícero, o camarada se levantou, deu um murro na mesa: lave a boca para falar do meu padrinho Padre Cícero. Lave sua boca imunda para
falar dele. Os coríntios eram assim. Não fale do meu líder, de Paulo, de Pedro, de Apolo. Veja, isso é o procedimento de alguém imaturo. Divisionismo, irmãos, é sinal de imaturidade espiritual. Ele termina no versículo 3: vocês andam segundo o homem, ao invés de perseguirem a maturidade de Cristo, como Paulo diz em Efésios 4:13. Eles se comportavam segundo o homem imaturo, como crianças em Cristo. Mas em segundo lugar, irmãos, Paulo ensina que o partidarismo, ele além de ser um sinal de imaturidade espiritual, ele também denuncia idolatria de homens. O partidarismo denuncia idolatria de homens. Isso está nos versículos 4 a 7. Eu convido os irmãos a de novo nós lermos juntos. Vamos ler bem forte, irmãos. Versículos de 4 a 7, leiamos juntos. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e do meu Deus é não é evidente que andar segundo os homens. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém. No versículo 4, Paulo meio que repete o versículo 3. Ele menciona dois dos partidos, o de Paulo e de Apolo, e novamente ele diz, ao dizerem isso, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os homens? E no versículo 5, irmãos, Paulo vai fazer uma pergunta retórica. Percebe o que ele diz? Versículo 5, quem é Paulo? Desculpa, quem é Apolo? E quem é Paulo? Paulo, irmãos, o apóstolo, ele faz essa pergunta porque ele denuncia aqui qual era o cerne, o núcleo, o centro do problema que havia em Corinto. Esse problema era a excessiva apreciação que aqueles crentes tinham dos seus líderes, principalmente de Paulo, Apolo e Pedro. Por isso Paulo pergunta, quem é Paulo? Quem é Apolo? Por que ele pergunta isso? Porque ele precisa desconstruir a visão que os coríntios tinham de seus líderes. E a verdade, irmãos, é que aqueles crentes, muitos deles eram idólatras. Volte aí para o capítulo 1, versículo 13. Veja o que Paulo vai dizer ali. Capítulo 1, verso 13. Acaso Cristo está dividido? Veja o que ele diz agora. Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Percebemos? Paulo, ele se reclama com a igreja de que havia pessoas que eram praticamente idólatras em relação a ele mesmo. Paulo diz, olha, tem pessoas aí na igreja que pensam que fui eu que fui crucificado por eles. Tem pessoas aí que pensam que foram batizados em meu nome, quando os crentes são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que Paulo diz. Tem pessoas aí que me idolatram de um jeito que é como se eu fosse o salvador deles. Irmãos, como isso é perigoso. Como nós podemos, irmãos, começar a nos conduzir na igreja como se nós tivéssemos sido salvos por homens. Meu avô de vez em quando costuma falar sobre esse tipo de coisa e ele tem sempre o seu jeito de colocar as frases. E às vezes ele, quando sabe de alguma divisão em alguma igreja, ele comenta assim, será que esse pessoal é crente em pastor? E aqui, irmãos, pode ser crente em presbítero, em missionário, qualquer coisa. Será que esse povo é crente em pastor fulano de tal, em presbítero fulano de tal? Porque, irmãos, isso acontece. Em Corinto, as pessoas parecem que eram crentes em Paulo, crentes em Pedro, crentes em Apolo. Por isso Paulo faz essa pergunta, quem é Paulo, quem é Apolo? Ele responde, verso 5, eles são servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Paulo responde, vocês precisam lembrar que eu, Apolo e Pedro somos servos. A palavra grega para servos aqui, irmãos, é diakonoi, ministros ou diáconos, servos, pessoas que servem. Veja que Paulo vai dizer aqui que a fé dos coríntios veio através de Deus. Ele diz isso no complemento do verso 5. Conforme o Senhor concedeu o quê? Que cresces a fé a cada um.
Isso nos lembra o que Paulo diz em Efésios 2,8. A fé é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então veja, Paulo lembra aqui que a fé deles foi dada por Deus, que utilizou os homens como instrumentos. Ele diz isso no começo do versículo 5. Por meio de quem crestes. Os líderes, irmãos, eles são apenas servos, apenas instrumentos nas mãos do Redentor, nas mãos de Deus, e Deus é quem lhes dá a fé. A fé não vem através de homens, de carne ou de sangue. A fé vem através de Deus, que usa a pregação que é feita através de homens. Irmãos, Paulo não está aqui desvalorizando o trabalho dele, de Apolo, de Pedro, mas ele está colocando no devido lugar. Nós não devemos pensar que foram homens que nos converteram. Que foram homens que nos converteram, mas foi Deus quem nos converteu através do ministério de homens. E nos versículos 6 e 7, Paulo, para estabelecer isso, irmãos, ele vai trazer dois contrastes aqui, entre Deus e os pastores, Deus e os líderes, para que os crentes vissem como os líderes deveriam ser vistos em seus devidos termos. O primeiro contraste, irmãos, é entre a ação do homem e a ação de Deus. Veja o versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Veja o que Paulo diz aqui. Eu plantei. Quem foi que plantou a igreja de Corinto? Paulo. Atos 18. Apolo regou. Quando Paulo saiu de Corinto, ele deixou Apolo. Está lá em Atos capítulo 18 também. Veja, um plantou, outro regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. O que Paulo diz aqui é que o homem tem uma atuação limitada. O homem pode plantar e regar, mas o homem não é capaz de dar o crescimento. Nós, irmãos, somos capazes de pregar, de ensinar, de nos prepararmos, de aconselharmos. Mas eu tenho um professor do seminário, o reverendo Daniel Carneiro, ele sempre fala isso. Você pode aconselhar, você pode ensinar, mas se o Espírito de Deus não escolher agir, não acontece nada. Perceba a diferença aqui. O homem planta e rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Assim como o agricultor planta, rega, mas ele não pode fazer crescer a planta. Quem faz isso é Deus. Quem faz isso, irmãos, é Deus. Trabalho aqui da congregação, ele não deve ser creditado a mim, ao missionário Carlos Eduardo, ao diácono Cícero, ao missionário Davi, aos irmãos, porque tudo que nós fazemos é plantar, regar. O crescimento acontece da forma como Deus faz. O segundo contraste diz respeito ao tempo. O homem atua por um tempo, mas Deus atua para sempre. Veja o versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Perceba o tempo presente aqui. Deus dá. Veja que no versículo 6 ele diz assim: eu plantei no passado, Apolo regou no passado. Aí quando ele fala de Deus, ele diz: Deus dá. No grego, irmãos, você tem o tempo aoristo, uma ação do passado já terminada, e o tempo imperfeito, uma ação que começou no passado e perdura para sempre. É isso que Paulo diz aqui. O tempo de Paulo passou, o tempo de Apolo passou, mas o tempo de Deus ele permanece para sempre. Os líderes, eles atuam na igreja por um tempo, às vezes pouco tempo, às vezes muito tempo, mas Deus atua na igreja para sempre. Ele não para de agir. O homem termina o seu tempo. Quantos líderes passaram aqui pela congregação no passado? Essa congregação tem mais de 25 anos de idade. Está completando 30, eu acho, ano que vem. Quantos líderes passaram? Eles agiram durante um tempo. E o meu tempo vai passar. E o tempo de Eduardo vai passar. Não sei quando, mas vai passar um dia. Ele vai morrer um dia. O nosso tempo passa. Depois que nós passamos, quem é que continua agindo? O Senhor Deus. Por isso, irmãos, a conclusão é a que Paulo chega. Nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. Essa, irmãos, é a conclusão do apóstolo Paulo. Que os homens não devem ser idolatrados, porque eles têm uma ação limitada e por um tempo limitado. Quem deve ser adorado na igreja é apenas o Senhor Deus,
que é o que dá o crescimento. É aquele que acompanha a sua igreja pelos séculos dos séculos. Irmãos, tenhamos cuidado com a idolatria de homens. Às vezes, irmãos, nós temos a tendência de ter muito apreço por pessoas que foram importantes na nossa caminhada. Às vezes, irmãos, pode ser o pastor que nos batizou no passado, o presbítero que nos discipulou, aquele líder que nos aconselha, o missionário que visita a nossa casa. E nós devemos valorizar o trabalho dessas pessoas, irmãos, mas cuidado para que nós não estabeleçamos ídolos em torno de pessoas. Amém? Em terceiro e último lugar, irmãos, o partidarismo atenta contra a natureza da igreja. Versículos 8 e 9, convido mais uma vez a congregação a lermos juntos esses dois versículos. 1 Coríntios 3, versos 8 e 9, leiamos. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Paulo termina então aqui o seu argumento, queridos, nos mostrando algo sobre a natureza da igreja, nesses dois versículos. E perceba que ele vai começar, irmãos, no versículo 8, desfazendo uma falsa percepção dos coríntios. Os coríntios, eles se dividiam em partidos, Paulo, Pedro, Apolo, como se esses homens fossem adversários. Mas perceba o que Paulo diz no versículo 8. O que planta e o que rega são um. No versículo 9, ele vai dizer que eles são cooperadores. Perceba o que Paulo está dizendo aqui. Irmãos, ele está dizendo: eu, Apolo e Pedro, nós não somos inimigos. Nós trabalhamos juntos, nós somos um. Eu não estou contra Apolo, Apolo não está contra mim, eu não estou contra Pedro, nem Pedro contra mim, nem Apolo e Pedro um contra o outro. É interessante, irmãos, que os coríntios pensavam que eles eram inimigos, mas eles eram companheiros, cooperadores. Nós trabalhamos por um fim em comum. Líderes devem ter essa disposição de sempre afirmar para a igreja que eles são um, que eles trabalham juntos. E Paulo toma essa verdade de que Pedro, Paulo e Apolo são um e estão unidos para levar essa verdade para a igreja como um todo. Veja o que ele diz no versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Paulo compara a igreja aqui, irmãos, a uma lavoura, a uma plantação e a um prédio, a uma construção, a um edifício. E perceba que nos dois exemplos, nos dois casos, irmãos, Paulo fala aqui de um empreendimento que exige união. Os trabalhadores de uma lavoura precisam trabalhar juntos por um fim comum. E também os trabalhadores da construção de um prédio trabalham por um fim em comum também. Se um pedreiro briga com o outro, a construção não vai ser terminada. Se um lavrador briga com o outro, degradia com o outro, aquilo não será terminado. O que Paulo, irmãos, está dizendo aqui é que a igreja é um empreendimento feito por Deus. Mateus capítulo 16, Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. E nessa edificação Deus utiliza múltiplas peças. Paulo diz isso em Efésios capítulo 4, verso 16. Que Deus usa a cooperação das diversas partes para o seu empreendimento. Em outras palavras, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que a unidade é um atributo da igreja. A igreja é um organismo que tem como um dos seus atributos a unidade. É interessante, irmãos, que às vezes nós pensamos assim no tema da unidade. Às vezes nós vemos congressos sobre unidade, né? E geralmente as pessoas pensam em unidade, nós precisamos buscar a unidade. Nós precisamos promover a unidade, perseguir a unidade da igreja. A Bíblia não fala nesses termos. A Bíblia não diz, irmãos, ela não ensina que eu preciso buscar a unidade na igreja. Por que ela não diz isso? Porque a Bíblia ensina que a igreja é uma. É um atributo dela, a unidade. Eu não preciso buscar porque ela já tem essa unidade. Por isso que esse texto já foi mencionado aqui algumas vezes, Efésios capítulo 4, verso 3, se você quiser conferir depois,
Paulo vai dizer que nós devemos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que é que eu devo fazer? Eu devo preservar a unidade, não construí-la. Porque quem foi que construiu a unidade da igreja? Não fui eu. Foi Deus através de Jesus Cristo. O texto que nós lemos, Efésios capítulo 2, do verso 11 até o 22, se não me engano, o que é que Paulo ensina lá? Que na cruz, Cristo uniu a humanidade. Ela estava dividida em partidos. Quais eram esses partidos? Gentios e judeus. E na cruz, e através da igreja, Deus uniu. Fez um só homem. Não sou eu que construo a unidade da igreja. Eu devo preservar essa unidade. Devemos entender isso? Quem construiu a unidade da igreja foi Deus. Ela é una. Por isso, irmãos, o pecado do partidarismo atenta contra a natureza da igreja. Deus uniu os povos na igreja. Esses povos foram desunidos lá na Torre de Babel, mas agora no novo edifício de Deus, a igreja, eles são unidos. Por isso, irmãos, partidos, divisões na igreja são uma contradição. Porque a igreja foi construída por Deus exatamente para reunir a humanidade em um partido, em um povo, em uma só humanidade. Quando nós dividimos, nós estamos quebrando a unidade que o Senhor desenhou. Irmãos, em terceiro lugar, portanto, o partidarismo atenta contra a natureza da igreja. Ele é uma prova de imaturidade espiritual. Ele denuncia a idolatria de líderes. E ele também atenta contra a natureza da igreja que o Senhor está edificando. Meus irmãos, algum tempo depois que esse texto foi escrito, um líder da igreja chamado Clemente de Alexandria, ele escreveu uma nova carta para os coríntios, isso no século II. E nessa carta, irmãos, ele, de novo, adverte os coríntios quanto ao pecado do partidarismo. Ele fala a mesma coisa que Paulo escreve aqui. Parece, irmãos, que aquela igreja não praticou isso, que eles não mortificaram esse pecado. E o resultado, irmãos, é que a igreja de Corinto não existe mais nos nossos dias. A cidade existe, mas a igreja são só escombros. Há poucos dias atrás eu vi algumas fotos das igrejas daquela região e você não encontra mais presença cristã ali. Porque, irmãos, quando a igreja se divide, ela com maior facilidade é destruída. E provavelmente foi o que aconteceu com a igreja de Corinto. Aconteceu isso também com Júlio César. Ele disse isso: dividir para conquistar. Mas ele foi enganado pelo seu próprio ditado. Os irmãos devem conhecer a história. Ele foi traído pelo Senado, traído pelo seu próprio filho, que se chamava Brutus. É daí que vem aquela frase: até tu, Brutus, meu filho. Ele foi assassinado pelos seus partidários e pelo seu próprio filho. Irmãos, que nós não sejamos, então, como a igreja de Corinto, que nós não sejamos como Júlio César, que nós não vejamos o perigo do pecado do partidarismo e não façamos nada a respeito. Que a nossa igreja, que as nossas vidas não sejam destruídas pelo pecado do partidarismo. Que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor conserve a sua igreja em plena saúde. Em nome de Jesus. Amém.